Olá pessoal, tudo bem? Simbora mexer esse caldeirão, simbora de coisa boa. Bom, hoje eu coloquei, numa das minhas redes sociais, duas coisas. Falei sobre o ritual de Saint-Germain, que hoje de manhã eu estava fazendo. Hoje a gente teve o ritual da Trindade da Prosperidade, que eu faço toda quinta-feira. Hoje foi bem especial. Quem participa sabe, já recebi até aí os depoimentos, Hoje foi bem preciso, bem pontuado. De manhã eu estava fazendo as minhas coisas e aí eu sou do sétimo raio, sou da chama da Violeta, mestre Saint-Germain. Ele que é o grande mestre ascensionado de 2023, e ele tem o poder, a capacidade de transmutar. E dia 27 agora de fevereiro é aniversário de morte de Saint-Germain, de desencarne, vamos assim dizer, de Saint-Germain. E eu e a Paola faremos um ritual. A Paola virá com aquela mesa radiônica maravilhosa e eu com um ritual aí todo, de transmutação, de abertura para agir em todas as áreas das nossas vidas. Eu falo nossas porque é o meu padrinho, o meu raio, Não tem como aí não participar também. E de manhã me foi passado que nesse eu terei uma dinâmica um pouco diferente. Eu passarei uma mensagem teleguiada, uma mensagem que Saint-Germain passará a mim e eu passarei a vocês lá no WhatsApp. Para quem está participando, passarei individual. E assim, gente, não é obrigado, ninguém é obrigado a nada, tá? Acho que quando você faz um ritual, se você impõe algo, é muito ruim. Mas a partir do momento que você participa de algo, é legal você também entrar na energia. Ouvir um áudio, eu acho que, e ainda mais uma mensagem teleguiada pelo meu mestre Saint-Germain. E a outra, eu falei até de um sonho, de um sonho não, onde eu fui trabalhar essa noite. Eu tive sonhos e depois eu vi onde eu estava. Eu fui trabalhar no Vale dos Suicidas essa noite. Eu já disse a vocês que o ano de 2023, o ano da Lua, tem a pegada do Sol também, É um ano que veremos muito, infelizmente, de pessoas que tentarão tirar a própria vida ou que pensarão nisso, A gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a nossa escolha. Então, eu achei interessante, aí me foi pedido para falar sobre o tema. É um tema delicado, eu não estou aqui para julgar, Eu tenho a minha visão, eu falarei um pouco sobre isso, porque quando eu era menina, eu pensava de uma forma e depois trabalhando, já atendi tanta gente, já tantos casos, Até falei de um caso de uma menina que eu vi no tarô e ela sobreviveu, graças a Deus, e depois ela foi falando o que aconteceu, Eu vou trazer aí para vocês esse conteúdo. É um assunto que muitas pessoas não querem ouvir, mas eu acho que é necessário. Alguém já perdeu um ente querido dessa forma, ou conhece alguém, ou já ouviu uma história, Isso acontece mesmo. E por que as pessoas chegam a esse ponto? Então hoje eu fui realmente no Vale dos Suicidas, Ali tem gente que fala umbral, e eu vi o socorro, eu vi até era um moço, Foi impressionante, gente, impressionante mesmo. Eu vou contar aqui pra vocês. E eu espero que eu tenha encaminhado essa alma aí de alguma forma. Isso foi logo pela manhã, que eu fui aí para esse lugar. Bom, vamos aí. Eu sou uma pessoa que não tem muito nó na língua, eu sou uma pessoa que não tem muito jeito, eu sou de Sagitário, Então, assim, eu mando a porrada na cara, eu não sou muito de rococó. Quando eu era mais nova, que eu tinha um outro entendimento, uma outra percepção, quando eu era menina, eu estudei muito espiritismo. Eu venho do Allan Kardec, eu venho do Chico Xavier. Chico, para mim, é um grande mentor. Para mim, ele está num padrão de mestre ascensionado, sim. Mas desde criança, desde os meus 15, 12 anos, já ouvi Chico. Chico já soprou bastante coisa para mim. E uma delas até foi um pensamento. Eu já contei essa história a vocês. Eu estava no banho, a água é a condutora. Eu pensei numa pessoa, até essa pessoa já desencarnou, mas quando eu pensei nela, ela estava viva, Isso tem muitos anos. Ela desencarnou em 2017. Isso foi em 1987. Olha quanto tempo. Eu tinha 15 anos.
E eu ouvi, né, eu pensei assim, falei, nossa, por que essa pessoa é assim, né? Será que ela não vê, que ela não ganha nada? Será que você está tomando banho pensando e tal? E aí eu ouvi realmente a voz do Chico, e o Chico era vivo, né? O Chico morreu em 2000. Eu ouvi assim, não julgue para não ser julgada. Falei, nossa senhora, e era a voz dele, né? E aí começou a minha conexão e tal, e aí é um outro desenrolar que não é o tema do vídeo. Bom, quando eu era mais nova, eu pensava assim, a pessoa que se suicida, uma visão parecida que eu, Fabrícia, tenho hoje, né? O livre-arbítrio e tal. Mas o que acontece com a pessoa? Eu pensava assim, me foi também apresentado dessa forma. Eu não sei, eu acredito em reencarnação, não sei você do outro lado. Eu acho que a gente não veio só uma vez aqui. Eu acho que nós somos um espírito em experiência terrena, né? E não um corpo numa experiência espiritual. Eu acredito que a gente é um espírito que está em evolução e aprendendo terrenamente. A Terra é uma panela de pressão. Você pode fazer dela a pressão exata para dar um ponto naquilo que está duro, ou você pode fazer com que aquilo exploda, né? É até uma analogia bem legal. Então, assim, você que tem a mão aí na sua panela de pressão. Mas aqui é um caldeirão onde está tudo junto e misturado, né? Se você faz uma escolha errada que mexe no livre-arbítrio de uma nação, como, por exemplo, escolher os seus líderes, todo mundo está pagando junto. Não tem aquela visão, eu sou Lula, eu sou PT, eu sou Bolsonaro, eu não sou nada. Todo mundo está pagando, né? Então, é essa conscientização que as pessoas têm que ter. É isso que é a panela de pressão. Às vezes, uma conduta sua reflete aí numa nação. Mas, talvez seja um karma, né, espiritual daquela nação que precisa passar por aquilo, né? Tem essa visão também. E aí eu aprendi, né? Eu via desta forma que das fontes que eu fui, do que me aconteceu também. A pessoa que se mata aos 20 anos de idade e teria que desencarnar aos 50, ela ficaria 30. Esse período que ela teria que cumprir na Terra, vagando num lugar especial, né? Você do outro lado já ouviu isso, né? Você vai cumprir o seu período terreno no umbral, no Vale dos Suicidas, né? Num lugarzinho diferente, até você completar a sua jornada, né? Terrena nos anos. Aí sim você é libertado. Bom, hoje eu tenho uma outra visão. Eu acredito que Deus é muito misericordioso. Eu, Fabrícia, vou sempre pelo lado da misericórdia. Eu acredito que o Pai Supremo, né, o Criador, o Universo, para mim é tudo uma coisa só, tá? Quando eu falo Universo, eu tô falando dessa força descomunal que é o Criador. Eu acredito que Ele é tão misericordioso, tão amoroso, que a história não é bem assim, né? A gente tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma coisa muito importante. O livre-arbítrio mexe, né? Dizem que o diabo não pode com quem sabe mexer com o seu livre-arbítrio. E isso é verdade, né? A pessoa que sabe fazer as suas escolhas, sabe usar o seu livre-arbítrio, dificilmente ela será assim, alguém consiga fazer com que ela mude de opinião, né? De atitude. Tanto é que o suicida, né? A pessoa já tem uma predisposição. Já começa por aí, ela já tem uma predisposição. Segundo, que ela fica, né? A voz, o comando, mandaram, eu vi, a menina, o menino. Eu vou contar uma história pra vocês, não vou falar o nome da pessoa, óbvio, né? Mas a história não tem problema. Ou seja, a pessoa ela tá tão imbuída ali, ela já tá tão determinada, que vira e mexe, ela pensa naquilo, né? Ela tem o livre-arbítrio dela. Mas ela já sabe o que ela quer. Então ela usa muito bem o poder do livre-arbítrio dela, infelizmente, para tirar a própria vida. Porque assim, ou é um ato de coragem para acabar com uma dor, ou é um ato de covardia para não encarar a dor. Aí fica o critério de cada um, tá? Mas é exatamente isso. A gente não está na pele de uma pessoa, né? Com essa predisposição. A depressão já é uma predisposição para isso. O depressivo, ele tem, né? E o psicótico também, aí já entra numa área de psiquiatria, né? De precisar ir de uma psicanálise, porque tem as perseguições, né? Aí que eu vou montar tudo direitinho para vocês. Eu tinha uma amiga de infância, ela se suicidou em 99, depressão pós-parto. Ela se suicidou. A gente tinha, isso foi em julho de 99, ela era do mesmo ano que eu, de 1972. Ou seja,
tinha 20 e poucos anos, né? E aquilo, assim, ela já tinha, quando eu fui conversar com a mãe dela falou, olha, ela já estava dando indícios, né? Porque o suicídio, ele não pensa uma vez só. Uma outra amiga minha também que se suicidou, essa foi enforcada, acho que faz uns 13 anos que ela faleceu. Ela também já estava dando indícios. Então a pessoa dá indícios, a pessoa fica com aquilo na mente, né? Ela não tenta uma vez só, ela tenta mais de uma vez até ela conseguir. É aí que eu acho que entra o livre-arbítrio. A pessoa às vezes está em acompanhamento psicológico, mas, gente, tem muito a ver com a espiritualidade. Foi que nem hoje, quando eu trabalhei no Vale dos Suicidas, esse moço, ele viu um monte de obsessor correndo atrás dele, e eu via, ele estava em barrancos, assim, tinha terra, eu não conheço, não sei quem é, né? Nossa Senhora, a tela do computador até abriu aqui, ela estava fechada, Senhor da Glória. E ele estava correndo e assim, ele até tropeçou em outras pessoas, tinha outras pessoas ali jogadas. E ele tropeçou e ele, né, se machucou até, e eu correndo atrás dele e ele falando, olha, os obsessores estão atrás de mim, eu vou, né, eu vou tirar minha vida, e eu ajudando ali. Aí eu acordei assustada porque ele tropeçou e eu fui em cima dele, nesse lugar que eu estava. E eu vi um monte de obsessor chegando, e ele desnorteado, e eu tranquila, assim, eu fiquei um pouco assim, porque eu queria ajudá-lo, mas em ver os obsessores eu estava tranquila, porque eu sei como lidar com aquilo. Então uma pessoa que está com essa predisposição, que já pensa dessa forma, já começa que a espiritualidade dela já tá zero, né? Ela tá zero, ela começa a premeditar. Você pode ver que deixam cartas, por quê? Porque querem ali deixar um pouco de conforto. Então tudo é premeditado, tudo é pensado. Mas a espiritualidade não faz com que essa pessoa haja sozinha. Por isso que é muito importante você manter o seu padrão vibratório, né? Você tá sempre num padrão bom. Quem não teve um dia ruim? Quem nunca teve uma notícia ruim? Né? Mas assim, não é o que aquela notícia faz comigo, é o que eu faço com aquela notícia. A gente tem que ter força, tem que ter fé. E o ano de 2023, se você não tiver muito agarrado à espiritualidade, você será engolido. É um ano que mexe muito com as emoções, com o psicológico, com o imaginário, né? Com os obsessores. Então assim, a gente tem que estar fortalecida. E se você não consegue sozinha, você precisa de um atendimento, de um especialista, de um psicanalista, de um psiquiatra, de um psicólogo. Alguém que consiga te monitorar, te ajudar. E mesmo assim, a pessoa quando sai do consultório, ela está pensando em se matar. E esses dias, né, até fiquei sabendo de uma que foi esse caso, que a psicóloga estava junto com o psiquiatra, tentando ajudar, mas a pessoa, né, inclusive na última sessão falou, se acontecer alguma coisa comigo, você cuida do meu cachorrinho? Né, então, e a psicóloga falou, imagina, não vai acontecer nada, você está controlado, você toma medicamento, e a pessoa se enforcou, né, e deixou uma carta, deixou tudo pronto ali, deixou a carta, deixou a carteirinha né, aqui a gente fala serra, que é do cemitério, enfim, dessa parte que faz toda, né, essa burocracia toda. Então assim, ele tinha perseguições, ele tinha alucinações, ele via os obsessores. Essa minha cliente que eu vi no tarô, eu falei, olha, você tentou se matar. Ela falou, como você sabe disso? Eu falei, porque eu estou vendo no tarô. Você tentou tirar a sua própria vida, mas alguma coisa não deu certo, né? Ou deu errado, né? Se a intenção era se matar, deu errado, né? Se fosse viver, deu certo. E aí eu falei, você tá cheia de obsessor, o que aconteceu? E aí ela me contou. Ela falou, olha, eu nunca contei pra ninguém porque eu tenho vergonha disso. Mas como você viu, ela ficou sem andar um bom tempo, ela se quebrou. Ela se quebrou inteira e graças a Deus ela sobreviveu. Ela disse, eu vi uma menina, e conforme ela foi falando, eu vi a menina. A menina estava na minha frente, o espírito obsessor. E essa menina falou, olha, ela foi totalmente me conduzindo. Você vai fazer isso, você vai naquela árvore, você vai subir no tal banco, você vai pegar tal não sei o que para se enforcar.
E esse espírito obsessor, né, vestido de menina, foi conduzindo. E ela totalmente obsidiada, totalmente, né, fora de si, depressão, tudo, ela fez tudo do jeito que a menina falou. Ela foi conduzida por um espírito obsessor. Só que aí, né, a hora que ela foi se enforcar, tal, não sei o que, ela caiu da altura, acho que a corda não deu peso, não sei, também não quero, né, falar muito sobre isso. Sei que ela caiu, se quebrou e ficou anos sem andar. Quebrou vértebra e tal, e depois se recuperou, né. E precisa de muito fortalecimento espiritual, porque continua sendo obsediada. Então, a visão do suicídio na espiritualidade, você tem seu livre-arbítrio. Não é culpa da mãe, do pai, do irmão, do namorado. Aquela pessoa que fala, eu vou me matar por sua causa, ela está julgando uma fraqueza dela em cima de uma pessoa para ela causar aquele, né, condoer a pessoa. Tem gente que fala assim, olha, eu me sinto culpada porque eu não pude fazer nada. É diferente de você não poder fazer nada. Eu já passei por essa situação, foi no ano passado, em maio, isso aconteceu dentro da minha casa, né, de eu não poder ajudar a pessoa porque foi um infarto fulminante. Foi um infarto fulminante. Eu não me culpei, eu senti muito por eu não poder fazer nada, né, e essa pessoa faleceu nos meus braços, literalmente, porque eu a segurei, né, gritei o nome dela, dei a mão para dar um amparo, ela segurou na minha mão e caiu. Então, assim, eu não tenho culpa, né? Mas eu senti muito por não poder fazer nada. Nada. Chegou a hora da pessoa. Inclusive, um lugar, né, altamente espiritual. Vocês sabem que minha casa é um templo, minha casa é um altar, né? Minha casa são as deidades. Isso aqui já virou um templo, né? Há muito tempo que virou um templo. Então, um lugar... E uma pessoa totalmente ligada com a espiritualidade. A gente estava ouvindo o mantra de Krishna, né? Ela estava cantando junto, cantava no coral da igreja, inclusive uma igreja perto da minha casa. Uma pessoa boníssima, que chegou a hora dela. Então eu tive que ter entendimento. Tanto é que quando o SAMU chegou, o homem olhou para mim e falou, moça, senta porque você está branca. E eu já sabia que ela tinha desencarnado. Tanto é que eu subi correndo para pedir ajuda para minha mãe, para minha irmã, para ligar e tal. Eu falei, ela está morta. A minha mãe e minha irmã falaram, mas você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza, ela caiu morta. E quando o SAMU veio, constatou, falou, já, o pupila até já dilatou, né? Então, assim, você fica em choque? Fica, mas eu não me culpo, porque eu não tive culpa de nada, né? Ela simplesmente escolheu aqui para desencarnar, desencarnou, e eu sinto muito pela perda prematura de uma pessoa, e por não poder fazer nada, porque, gente, nessa hora você, não adianta, não tem. O cara falou assim, você fez massagem? Você não sei o que. Eu falei, moço, ela caiu dura no chão, eu sei disso, mas eu preciso desses procedimentos para mandar uma ambulância. Eu falei, moço, ela está morta. Se o senhor não mandar uma ambulância, eu não sei o que fazer, né? Então, assim, você não tem o que fazer. É até um despreparo, é por isso que eu falo, a gente na escola deveria ter aula de educação financeira e primeiros socorros. Porque você não sabe o que fazer, você fica inerte, você fica, né, você fala, meu Deus do céu, o que é isso, o que eu faço? Mas ali eu já sabia que não havia mais vida. É diferente, o suicídio ele escolhe tirar a própria vida, ele escolhe morrer, ele escolhe, eu determino por um ponto final na minha vida. A mesma coisa a depressão, né? Eu já tive casos onde a pessoa foi ficando tão desgostosa da vida, tão desgostosa que ela só queria morrer, e realmente ela teve um tumor no cérebro e desencarnou com 49 anos, que foi a mulher que me criou. Ela ficou tão triste com os acontecimentos, era uma pessoa tão alegre, que aí ela falou, não tenho mais motivo para viver, eu não quero mais viver, não estou nem tomando mais banho, nada. E ela criou a própria sentença dela, e ela conseguiu desencarnar, não se matando, mas se entregando a algo que ela poderia ter lutado com força, com garra, e viver, né? Então nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos nossas escolhas, e ninguém é culpado de nada, né? Quando, isso aqui, gente, é um chacoalha na roseira, quando você não dá certo, as coisas não acontecem, o culpado é você. Vê os seus irmãos, vê sua família, né? Não precisa ir longe. Seu pai criou você igual criou os seus irmãos. Pode ter uma mais afinidade, ser mais predileto, pode, mas
foram criados dentro do mesmo lar, né? Os dedos não são iguais das mãos. Então, assim, por que aquele estudou, deu certo, ganhou dinheiro, né? Fez a família, aquele já forgou, viveu da pensão dos pais, né? Por quê? A culpa é da gente, né? A culpa, tudo que acontece ao seu redor, a culpa é sua. Se você está procrastinando, a culpa é sua. Se você não tem um apreço, um apego com a espiritualidade, a culpa é sua. Na minha casa, é todo católico, todo mundo foi criado dentro do catolicismo. Depois, né, uma simpatia com a espiritualidade e tal. E quem é a louca da espiritualidade sou eu. Imagina se eu fosse dar ouvido para as pessoas, eu ia abortar a missão. Eu estou cagando e andando para essas pessoas. A minha missão de vida é a espiritualidade. Eu nasci em Rahu, em Júpiter, é alta espiritualidade, né? Então eu estou cumprindo com a minha missão. Então você vê que tudo, eu podia muito bem, né, culpar, eu não segui meu caminho espiritual porque tal pessoa me tolhiu. Tal pessoa não manda em mim. As pessoas não pagam as minhas contas, né? As pessoas não vivem o que eu vivo. O que eu determinei como minha missão de vida antes de reencarnar, antes de vir para cá, é meu propósito e eu cumpro com ele. Então muita coisa, eu não emagreço, não sei porquê. É culpa sua, né? Você tá que nem lá, Perpétua, né, da Tieta, como que nem um passarinho. Chegava à noite, ela destruía a geladeira, vocês lembram? Joana Fon, vocês lembram dessa personagem? É mais ou menos isso, minha filha. Se você tá comendo só alface, malhando, você tem que emagrecer, né? Agora, você tá comendo que nem um boi malhando, você tá mantendo, né? Agora, se não tá fazendo nada, você não pode ser magra. É a mesma coisa, não tenho trabalho porque ninguém me dá oportunidade. Cara, Dalit, a carta do imperador, bate a porta e fala, oi, eu tô aqui. Mas esse emprego não é pra mim. Não, isso eu não quero. Eu tô muitos anos fora do mercado. A culpa é sua. Você deixou, você perdeu as rédeas da sua vida. Então, eu tô aqui num relacionamento tóxico e tal, mas tô com ele, né? Pra quê? Pra ficar bonito na foto só, no álbum de fotografia, porque no dia a dia é uma merda? Então, tudo que você está vivendo é culpa sua. Às vezes a água precisa bater na bunda pra gente sair nadando, né? Às vezes o outro precisa soltar ali, né? Dar um comando para você agir. E realmente é onde você sai da sua zona de conforto, é onde a cutucada dói, né? Você fala, pegou. Sabe quando você faz exercício de qualquer jeito e não dói nada? Alguma coisa está errada. Você fez o exercício, doeu tudo? É ali que está funcionando, é na dor. É na dor que o músculo está crescendo. Então, para de culpar. Então a pessoa se matou por minha causa. Onde foi que eu ri? Onde foi que eu falei que eu não percebi? Cara, você percebe. A pessoa dá indício, né? As pessoas falam. Você vê a pessoa triste, deprimente, dentro do quarto, deixando a vida passar, sem tomar um banho, sem querer se alimentar. Corre com ela para um psiquiatra, para um psicanalista, para um templo espiritual da sua confiança. Pede ajuda, pedir ajuda mesmo. Nós estamos aqui um para ajudar o outro. Pedir ajuda não é vergonha. Pedir ajuda é querer recuperar, querer salvar, né? Então, ninguém tem culpa de nada do que acontece com o outro. A culpa é do que você faz com aquilo que o outro faz com você. Então, olha, eu não sou uma grande médica porque meu pai queria que eu fosse advogada. Meu pai tolhiu, meu pai impôs que eu fosse advogada. Você permitiu que ele impusesse. Mas a faculdade, quem paga? Você, vai trabalhar, vai atrás do seu sustento, estuda para conseguir entrar numa faculdade que não paga, né? Tem outros meios. Fala pro seu pai, olha, pai, eu não vou ser feliz, eu quero ser médica, eu não quero ser advogada, a família é de advogado, mas eu não quero ser advogada. Será que um pai não entende uma filha, um filho que não quer seguir a carreira dos pais, da família, da tradição? Eu sou ovelha negra, hein? Eu sou ovelha negra que deu certo, que eu fiz o que eu quis, né? Que eu segui o caminho que eu quis, que me faz feliz. Então, quando você culpa, seu pai tentou tolir, né, um sonho seu de ser médica, mas você não lutou pelo seu sonho de ser médica. Você simplesmente, o gado, baixou a cabeça e seguiu o seu caminho, não é? Aí quando você cresce, tem dinheiro, tem seu livre-arbítrio, você fala, olha, eu sou formada em Direito, mas meu sonho é a medicina. Hoje, com 50 anos, eu estou fazendo medicina, não é?
Por quê? Porque aí você para de culpar. Ah, eu vivo debaixo do teto do meu pai, quem me sustenta é meu pai, quem paga as coisas é meu pai, quem está pagando a faculdade é meu pai. Será que você não podia pensar, como meu pai foi comigo, com a minha irmã? Eu sou filha, ele me ama, ele quer o meu melhor, ele é meu amigo, eu vou mostrar pra ele que eu preciso fazer o que eu quero, que eu serei muito mais feliz, mais capacitada, que eu serei uma profissional bem melhor se eu fizer o que eu quero. O que você fez com aquela conduta do seu pai? Yes, sir. Aceitou e seguiu. Você tentou? E mesmo assim não deu certo? Será que você não tinha outros meios? Será que você não podia fazer uma faculdade gratuita? Será que você não podia tentar meia bolsa? Será que você não podia trabalhar meio período para pagar uma faculdade? Será que você não poderia conversar com os reitores e explicar a situação e trabalhar na biblioteca lá, no bar? Será? Mas ficou tudo no será. E aí você não fez porra nenhuma. Então, a única coisa, gente, a culpa é nossa. O suicídio, ele tem uma predisposição. Haja vista que são pessoas que gostam de correr risco. Ou é piloto, é suicida, tem predisposição, né? Os comissários de bordo, pessoal que salta de paraquedas, pessoal que salta de parapente, esses esportes radicais, essas coisas, né, de elástico, de bungee jump, de tirolesa, você tem um pé, né? Fórmula 1, você tem um pé. Você gosta de aventura, você gosta de correr riscos. Aventura pra mim, eu, Fabrícia, eu adoro, eu sou super aventureira, eu sou sagitariana, mas eu nunca pulei desses trem aí. Não tenho nem vontade. Aventura pra mim é acampar no meio do canavial com as vacas, é atravessar um lago, como eu já fiz, né? Aventura pra mim é ir numa trilha, ir numa cachoeira, né? É conhecer um lugar diferente, a história do lugar. Aí eu tenho um dia de aventura. Agora, pular dessas cordas que eu não tenho vontade, não. Tirolesa até simpatizo, viu? Mas pular aqueles elásticos humanos, não sei o quê, pelo amor de Deus, que eu infarto na queda, né? Então, essas pessoas, elas já têm uma predisposição. Assim como tem os adictos, que têm uma predisposição para droga. Eu não sei se eu sou adicta ou não, porque eu nunca usei droga nenhuma. Nenhuma. Nem aquelas de carnaval, hein? Nenhuma. Isso eu falo com a boca cheia. Eu nunca usei droga. Então, não sei se eu sou adicta. Aquilo lá não me atrai, não me preenche, não me faz, né? Aquilo que eu não conheço não me faz falta. Para que eu vou mexer com aquilo? Então, tudo são as suas escolhas. A cocaína tá aí pra você como ela tá pra mim. Por que eu não mexo com ela? Porque eu não tenho vontade. Porque ela não exerce nenhum poder, nenhum fascínio sobre mim. Porque eu encaro minhas coisas de cara lavada. Porque eu não fujo da luta, da regra. Eu vou atrás. Eu tento até o último. E eu acredito muito no universo. Eu acho que ele não mexe uma palhinha sem autorização, sem ser para melhor. Nem que seja para você crescer. A dor faz você crescer. Lembra que eu falei, você faz um exercício bem executado, o músculo dói e cresce? Lembra disso. Faz um abdominal de qualquer jeito. Agora faz um abdominal bem feito. Putz, sua barriga sai que você fala assim, meu Deus do céu, eu tô parindo e não tô sabendo, né? Não é assim? Depois fica fácil, depois a gente acostuma. Então, o suicídio, eu acredito que ele não vá hoje passar esse período que ele teria terreno aqui. Eu acredito que o Criador é misericordioso, mas que ele precisa evoluir, ele precisa aprender, ele precisa trabalhar, né? Lá, né? Tem a gente fala até, eu esqueci o nome, mas eles têm, cada um tem, aquela novela Viagem retrata muito bem isso. Cada um tem ali o seu canto, né? A sua sala, a sua estrutura, aquilo que você tem que aprender. Então, eu hoje, Fabrícia, acredito que Deus é misericordioso, que eles fiquem um tempo perto de Deus, aqueles que querem. Não esse que eu vi hoje, que está no Vale dos Suicidas, que eu espero que eu tenha encaminhado de alguma forma, né? Isso para mim foi uma coisa até inédita, assim, bem diferente. A pessoa precisa querer. Lembra o Alexandre na viagem? Quantas vezes a equipe de socorrista desceu para tentar ajudá-lo e ele não foi, né? Quantas vezes? Porque ele ainda estava muito ligado à vingança, né? Ele tava, no caso dele, ele não foi suicida, ele foi assassinado. Mas enquanto você, como espírito, não tiver o entendimento, falar, não, eu quero seguir esse caminho, você fica lá, você tem seu livre-arbítrio. Você teve o livre-arbítrio para tirar a vida, você tem o livre-arbítrio para sair do umbral e ir com os socorristas. E passar por um período de regeneração, de cura, de entendimento. Né? E aí sim, depois você volta. E como que eu reencarno? Bom,
você vai reencarnar com puta de um aprendizado, né? Você vai reencarnar aí com alguns déficits que você vai ter que aprender muito, que você vai ter que superar muito, né? Mas com uma evolução muito grande. Então, não é culpa de ninguém. Acredito que não fique no umbral nem no Vale dos Suicidas, fica quem quer. Você tem o seu livre-arbítrio para chegar e falar, olha, irmão André Luiz, Criador, eu preciso sair daqui, me ajuda. Quando a gente desencarna, existe um processo de desligamento entre a carne, o perispírito e o espírito. Nós somos mundanos, então nós temos vícios, né? Tem algumas, eu esqueço o nome, não é ala, colônias. Obrigada, Criador. Colônias que a gente passa, né? E o tempo deles são diferentes do nosso. Pra gente, 15 anos, pra eles, às vezes não é um ano. Né? Lá tem cura pra tudo. E a gente vai no desmame. Então tem até colônia onde você se alimenta de frutas, de sopas, para você ir desvinculando. Quem tem vício sofre demais, demais. Ainda bem que eu parei de fumar. Ghost retratou muito isso. Lembra aquele espírito do metrô que ficava caçando as pituquinhas de cigarro? O negócio é profundo, entendeu? Então, a gente tem esse processo de desmame, né? Assim, quando você sofre uma coisa muito violenta, um acidente, você é desligado antes. Segundos antes você sai. Você sai, Deus é misericordioso, né? Então, sofreu um acidente e tal, o corpo fica, né? Mutilado, machucado, mas segundos antes você sai, sua alma sai e você já está lá, né? Você não sente nada, porque Deus é misericordioso. Deus não quer que ninguém sofra. Até aquele filha da P, né? Da PQP aí, da P, que não merece, que a gente, no nosso egoísmo, no nosso livre-arbítrio, acha que não merece, perante o Criador, ele é um filho, ele tem vida, ele tem os mesmos direitos que você que anda no caminho certo. Aquele que anda no caminho errado, ele vai pagar de uma outra forma, numa próxima encarnação, conversa para outro vídeo, né? Mas perante a Deus, todos somos filhos do Criador. E por sermos filhos do Criador, deveremos ser a imagem e semelhança de Deus, né? O caminho certo. Então, o suicídio, gente, você abrevia a sua vida, por quê? Porque você tem livre-arbítrio. As dicas que eu dou: obsessão, cuidado, porque está obsidiado. Presta atenção se a pessoa fica muito assim, reclusa, muito tímida, muito fechada, muito no ostracismo, muito sem vontade de viver, com aquela alegria abafada, apagada. Procure um líder espiritual da sua confiança. Procure uma pessoa, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista. Faça a medicação, tira essa pessoa de dentro de casa. Compre um animal de estimação para essa pessoa, né? A pessoa que eu falei que, né, você cuida do meu cachorrinho, ele já tinha tentado, já tinha dado indícios, e muitas vezes ele falou, só tenho minha mãe e meu cachorro. E a mãe foi tirada dele, a mãe teve que ir para uma clínica, porque a mãe já estava, né, senil. Então ele foi começando a perder o gosto. E aí ele não chegou nem a pensar no cachorro. Mas muitas vezes foi o cachorro que fez com que ele continuasse ali, enquanto a mãe, né, não estava mais ali com ele. Medique, né, distraia, fale para essa pessoa o quanto ela é importante, o quanto ela tem para produzir, o quanto ela tem ainda para contribuir, né? Afaste tudo, tira de perto as coisas que possam incitar a algo, faça com que ela tenha uma crença religiosa. Olha, você está vendo esse cara aqui, esse gordinho? Esse gordinho é o grande removedor dos obstáculos. Você está vendo aqui essa imagem, Jesus? É Ele quem cuida de você, confia, pega na mão dele. E faça com que essa pessoa se sinta importante, faça com que ela se sinta feliz, né, de alguma forma. Mas nunca se culpe por nada. E não se esqueçam, a espiritualidade é muito forte. Uma pessoa para chegar a pensar se matar, a tirar a própria vida, é porque ela está numa frequência muito baixa energética. É porque ela está vendo coisas horríveis, ouvindo coisas horríveis. Gente, eu poderia ficar mais 300 anos aqui, né? Mas eu tenho tempo. Inclusive, eu tenho as coisas aqui para fazer também, para as pessoas que têm andamento comigo, né? Nos nossos tratamentos aí. Mas tire essa ideia, mostre que lá fora existe um sol, existe uma cor. Tire a pessoa disso, porque quando ela está obsidiada, ela se entrega e tem os comandos. A voz mandou eu fazer, a voz me falou, a menina me mostrou. Não era menina, né? Era um espírito obsessor fantasiado ali de menina, né? Não sei, alguém falou, alguém fez pula,
e eu pulei, né? Então, cuidado, tá? Primeiro tratamento é espiritual, tá? E depois, sim, a medicina dos homens. Mas o alicerce espiritual é muito importante para o depressivo. A depressão é apego ao passado, a ansiedade é o medo do futuro. A depressão tem muito a ver, muito mais que a ansiedade, com a espiritualidade. São os grandes obsessores que ficam, né? E não... a pessoa vai e faz. Dizem os psicólogos que é aqueles 2 segundos de surto que a pessoa pega e faz. Passando aqueles 2 segundos, ela já segura. Eu não sou da área, mas eu tenho grandes amigos que são. Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? Ninguém tem culpa de nada. A escolha é sua, o livre-arbítrio é seu. A cocaína tá aí para todo mundo, então faz o que você quer. A sua vida tá aí para você, faça o que você quer, né? O que você quiser. Por que eu, Fabrícia, não me meto com isso? Porque eu sei que não é bom para mim. E você aí do outro lado tem que saber que isso também não é bom para você. Não leva a nada. Tanto as drogas como os pensamentos ruins. Um pensamento baixo, ele tem o mesmo poder de uma carreira. Né? É assim mesmo, tá? Nunca cheirei, mas já vi muito amigo meu cheirar e já perdi muito amigo para cocaína, tá? Já perdi já. Aquilo bate no cérebro, segundo Drauzio Varela, muito mais potente que a nicotina, né? Que a nicotina só que bate mais potente. A cocaína tá ali. A nicotina é um pouco mais forte. E eu parei de fumar, hein? É mais difícil você parar de fumar do que você, né, parar com a cocaína. A cocaína é mais fácil. Mas eu nunca usei drogas. Eu tô abordando temas polêmicos, por quê? Porque se tá aí para todo mundo, no telefonema você arruma o que você quer, né? Uma corda, uma droga, por que eu não me meto? Porque eu acredito no meu propósito de vida, eu acredito em Deus, e eu já passei por muita coisa, né? Às vezes a pessoa fala, mas também não passou por nada, né? Passei. E olha, posso falar para vocês, acho que a Suíça tem um país onde as pessoas têm um índice altíssimo. Primeiro que o país já é mais cinzento, deprimente, né? O Brasil, graças a Deus, a gente tem esse solzão que é maravilhoso, né? Segundo que tudo é perfeito, tudo loiro, de olho azul, bonito, rico, né? E o índice lá era bem alto, por quê? Porque as pessoas não tinham o que fazer, eram vazias, não sei o que, se matavam porque não achava sentido para a vida. Né? Vem aqui, vem morar um mês no Brasil pra você ver se você não acha sentido pra sua vida rapidão. Se acha, hein? O karma coletivo que a gente tem, né? Então vamos transformar esse karma num dharma. Era isso, gente. É um assunto delicado? Mas é um assunto para se pensar, tá? Eu acho que você tem muito mais vida aí para queimar do que pensamento negativo e arrumar uma forma, né? Arruma uma forma de ganhar dinheiro, de casar, de ter um marido, de se cuidar, né? Estamos aí no desafio dos 30 dias, estamos aí no Shivayatri, dia 18, né? Queima esses karmas. Estamos aí, olha, dia 27, São Germain, mestre ascensionado, transmutação, olha quanta coisa boa que a gente tá, não é? Então pense em arrumar sua vida, tá? E não dá um cabo da vida. Gente, desculpa, é meu jeito, eu respeito, eu sei o quanto sofre a família, e esse vídeo a intenção é essa, tá? Não sofra. Foi uma escolha da pessoa, ela usou o livre-arbítrio dela, ninguém tem culpa de nada, ok? A gente só tem culpa do que a gente faz pra gente. Né? Se nada tá dando certo na sua vida, a culpa não é do seu pai e da sua mãe, tá? Pode até ser que passaram a mão, que deram um jeitinho e tal, mas assim, quando você bate o pé e quer uma coisa, você vai atrás, não vai? Então, usa a mesma energia que você tá para ir atrás de um amor, de um bofe, direciona também para o trabalho, para a espiritualidade, para o autocuidado, desmembra, faça as coluninhas, né? 20%, 20%, 20%, ou fechei o 100% em 5 coisas, olha que legal, não é não? A gente tem muito mais para viver do que para lamentar. Eu espero que vocês tenham gostado, gratidão por estarem aqui comigo, beijoca, povo, e até o próximo vídeo.